Quero falar com vocês nos próximos minutos sobre consciência de missão. Consciência de missão. O texto é Atos 4, versículo de número 32. E vou ficar mais um ponto central só na primeira frase do versículo, que diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Pai, ore que o Espírito do Senhor venha sobre nós de uma maneira sobrenatural. E que o Senhor fale conosco, porque queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Nós queremos honrar a presença do Espírito Santo e queremos glorificar Jesus Cristo. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado por esse final de semana. Obrigado pela obra do Senhor na vida de cada moça que estará chegando aqui daqui um pouquinho. Receba a nossa gratidão por cada família aqui representada. E nós oramos e abençoamos cada lar, cada família. E oramos com fé e gratidão em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Da multidão dos que criam era o coração e a alma. Então, nosso assunto hoje é consciência de missão. Diga de novo: consciência de missão. Deixa eu te dar alguns dados no começo desta palavra. Existe hoje no mundo todo 7 milhões de igrejas evangélicas. 7 milhões. Desses 7 milhões de igrejas, 4 milhões estão estagnadas, ou seja, não estão crescendo. 2 milhões estão decrescendo, diminuindo o seu número na membresia. E apenas 1 milhão está crescendo. 1 milhão de igrejas estão crescendo ao redor do mundo. No Brasil, existem hoje cerca de 110 mil igrejas evangélicas. 110 mil. Cerca de 70 milhões de brasileiros, ou um pouco mais, se declaram evangélicos hoje, vivendo no Brasil. 31% da população. No Brasil, só mais um dado, eu já vou pregar a palavra, só para você entender onde que eu quero chegar, você já vai entender. Mas no Brasil hoje, de comércios registrados, restaurantes, lugar de se alimentar de modo geral, porque tem os food truck, tem os carros de lanche, eles hoje têm, contando tudo, eles falam em cerca de 2 milhões de locais. Mas restaurante e tudo, 1.600.000. Mas existe no Brasil 219 mil bares. 110 mil igrejas. 113 mil farmácias. E o comércio mais cresce hoje, um dos que mais cresce são as farmácias. E se você olhar, elas estão pegando os principais pontos da nossa cidade. Eu poderia te falar uma série de outras coisas, mas eu quero chegar num ponto. Se tem 110 mil igrejas, e são mais de 70 milhões de evangélicos nessa nação, a pergunta que precisa ser feita e respondida é: por que os cristãos evangélicos não estão exercendo a influência que deveriam exercer? Portanto, na primeira parte dessa fala, eu estou me voltando aos cristãos, de um modo geral. E é para você mesmo, especialmente os evangélicos.
O estado com o maior número de evangélicos no Brasil, é claro, proporcional à sua população, é o Espírito Santo. Fica até fácil, né, ser crente lá, né? Porque o estado é do Espírito Santo, a capital é Vitória. Ainda tem um amigo que é de Boa Esperança, então está tudo certo lá. Mas o estado do Espírito Santo é o estado com o maior número de evangélicos. Agora olha para mim. E ainda está entre os estados mais violentos do Brasil. O Rio de Janeiro tem um alto índice de evangélicos e de cristãos de um modo geral. Você gostaria de morar lá em alguns lugares? Eu sou casado com uma carioca. Ela vai estar chegando aí daqui um pouco. E hoje minha esposa, que é carioca do centro do Rio, tem medo de ir no Rio de Janeiro. Só que alguns anos atrás a gente ia de férias, todas as férias a gente passava por lá. Eu ficava lá. Mas os evangélicos não estão fazendo muita diferença. Os cristãos não estão fazendo diferença, os católicos. Por quê? Porque a violência está por todo o Rio de Janeiro. A gente podia falar o mês de São Paulo, Rondônia, que é um dos estados com alto índice de evangélicos. Sabe por quê? Eu encontro duas respostas. Aí eu entro na mensagem para valer. Primeiro, nós temos cerca de 70 milhões de evangélicos, um pouco mais. Mas nós temos poucos discípulos. Uma coisa é você ser um religioso, católico ou evangélico. Outra coisa é você ser um discípulo de Jesus Cristo. Alguém que anda nos passos de Jesus. Alguém que imita Jesus. Alguém que ama como Jesus. Alguém que serve como Jesus. E é para esse lado que a nossa mensagem de hoje vai caminhar. Então, primeira coisa, tem 70 milhões de evangélicos, um pouco mais, poucos discípulos. E o segundo motivo, porque não estamos fazendo nossa função como sal e luz, sal da terra e luz do mundo, é que a maioria dos cristãos não tem consciência da missão que eles devem desenvolver como continuadores da missão que Jesus Cristo começou. Posso ouvir um amém de quem está me entendendo? O texto que lemos mostra como os irmãos da igreja de Jerusalém viviam ali nos primeiros anos da fé cristã. Você sabe que no primeiro dia, com o sermão do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas e permaneceram firmes. Mas o capítulo 4 de Atos, no comecinho, já vai falar que o número de homens convertidos subiu para 5.000. Se foram 5.000 novos convertidos, então, no final desse capítulo, já vai mostrar para a gente que a igreja, em Atos 4, já tinha pelo menos 8.000 membros. Quando Lucas escreve, e esse versículo está em Atos 4:32, que diz que da multidão dos que criam era um, o coração e a alma. Faz assim comigo, pega a sua mão, coloca na cabeça, diga assim: coração na Bíblia, fala bonito, coração na Bíblia não tem nada a ver com esse músculo do peito. Diga assim: é a minha consciência, intelecto, vontade, emoções. É a nossa mente. Quando a Bíblia fala creia de todo o coração, então fala com isso, creia com todo o seu intelecto. Amém? Coração na Bíblia é isso. Quando Lucas registra que era um coração, ele está dizendo que eles tinham a mesma maneira de pensar, eles tinham a mesma consciência, todos estavam comprometidos com a vontade de Jesus e expandiu o reino de Deus na terra. Diga aleluia. Olhando para a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos mencionar algumas qualidades, algumas características ou algumas marcas dessa igreja.
E se a gente for fazer isso, a gente vai encontrar o amor como marca principal, a comunhão entre os irmãos, a oração, a unidade, o discipulado, o ensino bíblico, a dependência do Espírito Santo, o amor e o cuidado uns para com os outros, a consciência de missão, como continuadores daquilo que Jesus Cristo começou. E o objetivo de compartilhar essa palavra hoje com a igreja é porque eu creio de todo o meu coração que o Senhor Jesus quer restaurar no meio desta igreja, a partir desta casa, a mesma consciência de visão e missão que houve na igreja primitiva. Dá um aleluia no seu lugar. É possível ser igreja do Novo Testamento hoje, em pleno século 21. É só a gente resgatar esses princípios e esses valores do Novo Testamento. Dá um aleluia. O Espírito Santo é aquele que gera em cada um dos filhos de Deus o coração de Cristo, a consciência de Cristo, a visão evangelística. É quem nos leva a desenvolver a missão que Jesus começou. O Espírito Santo é aquele que nos dá coragem e gera em nós compromisso com o propósito de Jesus. Dá um amém no seu lugar. O Espírito Santo, meu querido irmão, quer gerar em você o caráter de Cristo, a consciência de Cristo, a integridade de Cristo, a santidade de Cristo, a fidelidade de Cristo, a lealdade de Cristo. Diga aleluia. Como igreja, nessa cidade, nessa geração, como discípulos amados do Senhor Jesus, ter a consciência de missão deve ser nosso alvo, nosso propósito, o nosso dever e o nosso grande compromisso. Quem está aí acordado com o trono de Jesus, diga glória a Jesus. Quando eu peço para você participar, olha para mim, não é porque eu não sei pregar, eu quero que você entre na mensagem comigo. Porque se você só ouvir e eu não te colocar em alguns pontos, se você só ouvir e for muito inteligente, você vai pegar 30%. Mas quando eu te coloco, você vai pegar 30% no máximo, se você for muito mesmo assim. Mas na média, você vai pegar 10% do que eu prego aqui. E quando eu te coloco para repetir algumas coisas, é que eu quero que você saia daqui com pelo menos 30% da mensagem no teu coração. Você está comigo? Então me ajuda aí. Enquanto isso, a gente glorifica Jesus. A gente não glorifica só com louvor, e quando a gente está recebendo a palavra também no nosso coração. Amém? O tempo é tão curto aqui, então deixa teu celular de lado. Você já fica com isso aí 7 dias por semana. Você já está dependente disso. Não é verdade? Então demonstra que você não precisa disso. Fica esses próximos minutos agora sem olhar essa tela aí. Há uma tela maior para você contemplar a glória da eternidade. Em primeiro lugar, consciência de missão nos levará à unidade, à plena unidade em Cristo Jesus. O Senhor Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, que o céu é o seu trono e a terra os traz os seus pés. Ele criou o homem e ele deu uma ordem: crescer, multiplicar e encher a terra. Governe sobre os peixes do mar, as aves do céu, governe todas as coisas. Mas, após o dilúvio, Gênesis capítulo 11, vai mostrar que aquela geração pós-dilúvio não queria mais povoar a terra. Eles queriam ficar num único local. E eles estavam ali na região norte do Iraque, na Mesopotâmia. E eles fizeram um acordo. E eles começaram a trabalhar unidos. Qual era o acordo? Construir uma cidade, uma torre muito alta, que na linguagem deles teria que chegar nas nuvens. A torre era para eles não se perderem, para de onde eles estivessem olhar e saber a direção. Então Deus olhou e falou com o Filho, Jesus, e com o Espírito Santo. Olha o que o Senhor falou. Vejam, disse o Senhor Deus, todos se uniram
Fala, todos se uniram. E todos falam a mesma língua. E isso é só o começo do que fazem. Nada do que propuserem fazer daqui em diante lhes será impossível. Deus está dizendo, olha para mim, quando o povo está unido e quando todos falam a mesma linguagem, não haverá impossíveis. Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir, um reino dividido não pode subsistir, uma cidade dividida não pode subsistir, mas ele disse que o povo unido, falando a mesma linguagem, andando na mesma visão e na mesma direção, não há impossíveis. Se você levar a sua família a andar em unidade de propósito, visão e missão, vocês se tornarão mais que vencedores. Dá um aleluia. Então Deus disse, é preciso confundir a língua deles. Então em Gênesis 11, Deus desceu e confundiu a linguagem. Por que Deus fez isso? Porque até então o mundo só tinha uma língua, até Gênesis 11. Mas aí em Gênesis 11, nasceram as nações da terra com as suas línguas. As principais nações estão aí, onde Gênesis 11 está o índice dessas nações. Especialmente as nações mais antigas, todas nasceram aí. Agora presta atenção. Por que Deus fez isso? Porque eles não queriam povoar a terra. Mas, fala comigo, diga assim, a motivação deles estava errada, mas o princípio estava correto, porque o princípio era da unidade e todos falar a mesma linguagem, corretíssimo, mas a motivação era que estava errada, por isso Deus confundiu as línguas. Então eu quero olhar você, se você está no reino de Deus e tem a motivação correta, Deus chama você para viver em unidade com o seu irmão de fé. Amém? Deixa eu passar bem rápido, que a hora está correndo, já são 8h10, daqui um pouquinho as moças vão chegar. Os milhares de membros da igreja de Jerusalém, todos eles tinham a mesma consciência. Todos eles tinham a mesma maneira de pensar, de falar e de agir. Todos eles estavam comprometidos com a missão que Jesus começou. O apóstolo Paulo, escrevendo da igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, ele disse, irmãos, eu peço em nome de Jesus Cristo que todos vocês falem a mesma linguagem, que não haja divisão entre vocês, mas que vocês sejam completamente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Diga aleluia. O apóstolo João registrou uma oração de Jesus. João 17, nós temos uma oração intercessória de Jesus, uma oração sacerdotal do Senhor Jesus. E nessa oração sacerdotal, Jesus orou 4 vezes para que nós fôssemos como um. Diga comigo, como um. Diga de novo, como um. Projeção, me ajuda aí. João 17, versículo 11. Jesus estava falando com o Pai nessa oração de prestação de contas e intercessória. Ao mesmo tempo ele diz, eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Diga, para que sejamos um. Diga, Jesus orou para que sejamos um, ou para que fôssemos um. Diga amém. Diga aleluia. Verso 20 agora, João 17, 20 a 23. Jesus continua orando por nós. Eu quero lhe dizer que Jesus orou por você, porque nesse versículo 20 ele diz, Pai, eu não estou orando só por os que estão ficando aqui em Jerusalém, mas estou orando por aqueles que pela continuidade da mensagem haverão de crer em mim. Então ele orou por mim e ele orou por você. Eu não peço só por esses, ele disse, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. E ele disse, eu oro para que eles sejam um. Por favor, pessoal, pedir para a porta ficar fechada. Quem quiser se movimentar, ou fica dentro ou fica fora, tá bom? Obrigado. Vamos seguir aí, obrigado. Eu oro para que eles sejam um, diga como um. Fala todos vocês, 1, 2, 3, como um. Eu oro para que eles sejam um. E ele diz, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Olha o que Jesus vai dizer, que eles sejam um em nós. Nessa oração Jesus levantou o padrão.
Ele disse: eu estou orando, Pai, para que a unidade que existe entre a Trindade, essa unidade entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós chamamos de triunidade ou trindade, uma unidade indivisível, não existe divisão entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele está dizendo: Pai, eu oro que assim como nós da Trindade somos unidos, que a igreja viva em unidade. E a base da unidade não são os seus sentimentos, os meus sentimentos, é a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só quem está entendendo, dá um amém. Às vezes você vem com essas coisinhas tão pequenas, é que eu não vou com a cara dele. Não, você nem tem a cara dele, você vai com a sua cara mesmo. Amém ou não? Celebra a unidade no meio da diversidade. Amém? Diga comigo: celebrar a unidade no meio da diversidade. Você é único, mas Deus quer que você aprenda a viver como um. Amém? Agora Jesus continua, e Ele diz: para que o mundo creia que Tu me enviaste e os amaste, eu lhes tenho transmitido a glória que Tu me tens dado. E Ele repete: para que sejam um, como nós somos um, eu neles e Tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está dizendo: Pai, eu quero que eles saibam que o Senhor os ama tanto quanto o Senhor me ama. Você pode falar com o seu vizinho, coloca a mão no ombro do seu vizinho e fala assim: Deus o Pai, fala bonito, seja profeta, Deus o Pai te ama tanto quanto Ele ama Jesus. Você é tão amado quanto Ele ama Jesus. Então Deus quer que você aprenda a viver em paz com você mesmo, com a sua casa, com a sua família, com seus irmãos de fé. Amém? Olha para o seu irmão e pergunte, e diga para ele: Deus quer que você seja pacífico, pacificador. Amém? Nós vamos ser pacificadores. Uma das bem-aventuranças é para os pacificadores, para os mansos também. Amém? A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Quantos aqui estão em Cristo? Ficou feio agora, porque uma boa parte não levantou a mão. Se você não está em Cristo, aquele que com Ele não ajunta, espalha. Se você não está com Ele, você está com quem, amigo? Vou te dar uma segunda chance. Quantos estão em Cristo? Aleluia, agora melhorou. Se você está em Cristo, você é um com Ele, você é um só espírito com Ele. Espiritualmente você já está unido com Ele. E se você ama Jesus, Ele te ama e ninguém pode te separar dEle. Ninguém pode tirar você das mãos dEle, aleluia. Ele diz: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Em Jesus você está seguro. Mas se você é um com Jesus, Jesus é amor, então você também é amor. Tem alguém na casa? Levanta sua mão e diga: eu sou o amor ágape, porque eu estou em Jesus, Ele está em mim, eu sou amor. Diga: Deus é amor, eu também sou amor, porque você é filho amado do coração de Deus, e o amor foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Agora, se você está em Jesus e você é amor, Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe por que a Bíblia diz que nós sempre temos o mesmo sentimento de Cristo? Olha para mim: porque os meus sentimentos e os seus sentimentos são enganosos. É possível que hoje de manhã você teve um sentimento, hoje à tarde outro tipo de sentimento, e agora à noite outro. Você está num ambiente alegre, você está num ambiente festivo, você está recebendo uma boa palavra, boas informações, aí você está para cima. Mas se você sair daqui um pouco ouvir alguma coisa que azeda, seu coração já vai para baixo. Então a Bíblia diz para você não ficar oscilando: tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus.
Coloca a mão na cabeça de novo assim. Vamos fazer uma sessão de descarrego. Estou brincando. Coloca a mão na cabeça. É sério. Diga: amado Espírito Santo, gera em mim a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, a consciência de Cristo, a fé de Cristo, o caráter de Cristo, a integridade de Cristo, a santidade de Cristo. Diga: Espírito Santo, gera em mim o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Diga: livra-me dos sentimentos enganosos, pecaminosos, carnais, mundanos. Diga: eu quero o mesmo sentimento de Cristo, porque é santo, puro e verdadeiro. Agora dá um aplauso ao Cordeiro. Diga aleluia. Primeiro Pedro 2:21 fala que o nosso chamado é seguir os passos de Cristo. Coloca a mão no seu vizinho e diga: o propósito de Deus é que você siga os passos de Jesus. Levanta sua mão e me ajuda a pregar. Diga assim: em Jesus eu vejo Deus como Ele é e como eu deveria ser. Vou falar de novo, quem sabe você pega. Diga: em Jesus eu vejo Deus como Ele é e como eu deveria ser. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso padrão a ser seguido, imitado. Então olha para Jesus, porque com toda certeza Jesus quer que você seja parecido com Ele. Deixa eu te contar uma história. O ourives que trabalha com prata, sabe como é que ele sabe que a prata está refinada, que está pronta? Porque a prata é pega lá na natureza, tem que eliminar a sujeira, não é verdade? Como é que o ourives sabe que a prata está pronta? Olha para mim, é depois de passar bastante tempo, ele olha para a prata e ele vê o rosto dele na prata. Olha para mim. Deus está ansioso para olhar para você e ver o rosto de Jesus na tua face. Tem um hino do cantor cristão também, da harpa, antigo. E a letra desse hino diz assim: ó tu chama, falando do Espírito Santo, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo seja vista em mim. E eu digo: ó tu, amado Espírito Santo, gera em mim o caráter de Cristo, a integridade de Cristo, até que o caráter de Cristo seja visto em mim e na sua vida. Porque quando isso acontecer, você vai ser discípulo, você vai ter consciência de missão, porque você vai ter a mesma consciência de Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho: desenvolva intimidade e comunhão. Fala para ele: desenvolva intimidade e comunhão, até que quando você se olhar no espelho, você possa ver o semblante de Jesus no teu semblante. Dá uma aleluia. É isso aí, esse é o projeto de Deus. Nós somos membros da família de Deus, e como membros da família de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Olha para mim, o sangue que te comprou, comprou a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está à sua frente, a pessoa que está atrás, aqueles que nos acompanham de casa. Amém ou não? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. A pessoa que está aí também foi. Então você precisa amá-lo. Dá um amém no seu lugar.
Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a amada igreja do Senhor. Nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Portanto, olha para mim, o que nos une como cristãos é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Fala para mim, aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Às vezes você está separado porque você fala assim, não gostei disso, não gostei daquela palavra. Mas olha para mim, e levanta o braço quando eu for perguntando. Se você crê, você levanta. Se não você crê, fica com o braço para baixo aí. Mas se você crê no que eu te perguntar, eu vou fazer algumas perguntas, você vai dizendo sim e levanta a mão, tá bom? E baixa de novo, vai fazer um exercício aí para tirar artrose, artrite, bursite, essas coisas. Estou brincando. Olha para mim, você crê que Jesus Cristo veio em carne? Você crê que Jesus exerceu seu ministério de 3 anos e ano e meio? Você crê que Jesus morreu na cruz? Você crê que Ele foi sepultado? Você crê que Ele ressuscitou ao 3º dia? Você crê que Ele subiu ao céu? Você crê que Ele enviou o Espírito Santo? Você crê que em breve Ele voltará para nos buscar? Então você é meu irmão, nós somos irmãos, porque isso é o que nos une. Isso é o que nos une. Isso é o que nos une. A Bíblia vai dizer em Efésios 4 que nós precisamos preservar a unidade do Espírito e fazer isso em paz, porque somos um só corpo, um só Espírito, existe um só Espírito. Nós somos chamados numa só esperança da nossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Deus é seu Pai? Deus é seu Pai? Ele é meu Pai também, então nós somos irmãos. Aí você fala, pastor, aqui eu tenho sangue assim, não sei de quê. Para com essas desculpas. Você foi comprado, foi pelo sangue de Jesus. Pastor, aqui eu sou briguento mesmo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma oração. Você vai procurar o pastor Enéas no final, o Hélio, e eles vão fazer uma oração assim para Deus. Fala, Pai, bota esse cara na Nova Jerusalém, num cômodo bem pequeno, bem apertado, com as pessoas com quem ele não gosta, para que ele aprenda a amar. Primeira oração, a primeira lição é aprender a amar, que você chega lá. Por isso que a igreja é bonita, porque na igreja você vai aprender a amar como Cristo te ama. Porque o amor será a nossa marca por toda a eternidade. Amém? Fomos comprados pelo amor de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, selados e batizados com o Espírito Santo de Deus. Caminhamos para o mesmo lugar, a casa eterna do nosso Pai. Dá um aleluia no seu lugar. Então temos que nos esforçar. Em segundo lugar, e eu vou fazer 6 pontos, vou fazer isso bem rápido. Segundo lugar, a nossa consciência de missão nos levará a trabalhar juntos pela causa de Cristo. Amém? Você pode dizer isso? Está aqui na tela, no meio? Vamos lá? A consciência. A consciência de missão tem como base o propósito, o amor, a graça, a vontade de Deus, o nosso Pai. Porque a Bíblia diz que Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? João 3,16 é o texto mais conhecido da Bíblia. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui por causa desse amor que nos alcançou. Diga aleluia. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz, isto é bom e agradável e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu pensei que estava pregando todo mundo. Deus quer que todos sejam salvos. A fé não é só para você ficar lá de braço cruzado, falar agora eu estou garantido. Não, a fé é para ser compartilhada. Você vem aqui, recebe, você celebra e sai lá fora e reparte. Vem, recebe, celebra, sai lá fora e reparte. Recebe na célula, recebe no discipulado, na casa de fé, sai lá fora e reparte.
Porque Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E agora, eu preciso falar um pouquinho sobre a grande tarefa. Fala, a grande tarefa. A grande tarefa de evangelização foi dada à igreja pelo Senhor Jesus. Mateus 28, 18 a 20. Jesus ressuscitou, ele disse isso de uma vez para mais de 500 discípulos, encontrou mais de 500 irmãos lá na Galileia, e ministrando para esses irmãos, Jesus, como eu disse, ressuscitado, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas a gente enfatizou muito achando que o imperativo era no ide por todo mundo. Mas no original, no grego, na língua grega, o imperativo não está no ide, está no fazer. Fazer discípulos. Diga comigo, fazer discípulos. Agora, como está lá no original, diga fazer discípulos. Jesus está dizendo, enquanto vocês vão, façam discípulos. Façam discípulos. Ele não diz façam adeptos, façam discípulos. Eu acabei de falar que o problema da igreja evangélica brasileira é que tem milhões de membros e poucos discípulos, porque os discípulos seguem o mestre de perto. Dá um amém no seu lugar. Os discípulos imitam o mestre. Diga aleluia. Como igreja, nós devemos pregar o evangelho todo a todas as pessoas, em todos os lugares. E é isso que estamos fazendo nas nossas casas de fé. Eu fiquei muito feliz hoje de manhã, até chamei o menino aqui, o Renan. Não vou chamar agora por causa do tempo, mas chamei o Renan porque nessa semana ele já fez 2 casas de fé lá no quartel, lá no tiro de guerra. E a última ele estava com entre 90 e 100 soldados, ele com o microfone na mão pregando para eles. É possível a gente compartilhar de Jesus na fábrica, lá na loja, no comércio, na padaria, no açougue, no shopping, onde nós estivermos. Basta que a gente seja cheio do fogo do Espírito Santo e a gente possa abrir a nossa boca e compartilhar. Fala comigo, a fé cristã é para ser repartida. Diga de novo, a fé cristã é para ser repartida. Diga, aleluia. Sabe, você fala que eu não sei falar, não. Se você quer dar uma desculpa, essa não é a desculpa. Porque todo mundo sabe contar quem era antes de Cristo, o seu encontro com Cristo e o que mudou de lá para cá. Todo mundo pode falar isso. Pode ou não pode? Jesus libertou um homem que era possesso de centenas ou até talvez 1.000, 2.000 demônios, o gadareno. Tinha uma legião. E quando ele acabou de libertar, o homem ficou sentado ali, agora estava vestido, estava em perfeito juízo. Ele que não se vestia mais, morava no cemitério, às vezes nas cavernas. Agora ele está ali em perfeito juízo e ele pede Jesus para ser um discípulo de perto. Jesus falou, não, eu quero que você vá e compartilhe com a tua casa, com a tua família. E o ex-possessão agora saiu com uma missão. Rimou, né? O ex-possessão saiu com a missão, não é verdade? E a Bíblia vai dizer que ele foi por Decápolis. Sabe o que é Decápolis? 10 cidades da região da Galileia. E ele recebeu 10 cidades na sequência para compartilhar e contar o que Jesus tinha feito por ele. Ah, mas ele não era teólogo. Você não precisa ser. Mas você pode contar. E aquele ex-possesso podia dizer, eu fui possesso de demônios. Eu vivi anos como possessão, mas agora eu estou cheio do Espírito Santo. Dá uma glória a Jesus. Dá um aleluia. Nas nossas casas de fé, você nem precisa pregar nem ensinar. É só você passar um vídeo e depois fazer as perguntas. Por isso, se você ainda não está numa casa de fé, essa semana vai correndo para uma casa de fé, pega os vídeos, estão disponíveis aí com nossos pastores também nas redes sociais da igreja. Diga aleluia. O Espírito Santo vai te capacitar para isso. Diga aleluia.
Amém? Eu quero ir para te mostrar 2 exemplos de consciência de missão, e a gente já passa a régua aqui e agora. E eu quero fazer isso nos próximos minutinhos. Olha para mim. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Olha para mim. Quem tem consciência de missão vive em unidade com seus irmãos. E tem um compromisso com o corpo a que ele pertence. Eu quero olhar para um homem chamado Urias. Mas antes de olhar para Urias, deixa eu contar o contexto. Era um período de verão, um período que os reis saíam à guerra. Naquela época tinha guerra constantemente. E o rei Davi era um rei guerreiro, vitorioso. Mas naquela ocasião ele não foi para a guerra. Pode passar no texto. Por favor, a partir do verso 1, tá? Ok, verso 1. Ele não foi para a guerra. Ele mandou o seu general com o exército de Israel para a guerra. Eles estavam fazendo uma guerra contra os amonitas. Agora olha para cá. E o Davi ficou no palácio, ficou em casa. Ele não foi. E aí ele almoçou aquele dia. E ele foi tirar aquela soneca da tarde, pós-almoço. Todo mundo merece, né? Se você pode, vai lá e tira mesmo. Aí o que acontece? Só que ele levanta e ele começa a passear no terraço do palácio, numa visão privilegiada. E ele enxerga uma mulher bonita tomando banho, uma jovem mulher bonita, casada, tomando banho. Se ele enxergou é porque era muito próximo. E ele ficou apaixonado por aquela mulher, louco. E ele cobiçou, foi o primeiro pecado que ele cometeu, o pecado da cobiça. Ele olhou, ele chamou um dos seus funcionários e falou: quem é aquela mulher? E o cara disse: é Batseba, a esposa de Urias, o heteu. E ele disse: manda trazer ela aqui. Era o rei, né? E ela foi. Sabe quem era Urias? Era um dos melhores amigos de Davi. Era um dos seus oficiais. Era um dos seus valentes. Conhecido do rei, amigo do rei. De uma jovem esposa. E Davi teve relações sexuais com aquela mulher. Dali uns dias ela mandou dizer: estou grávida e o filho é teu. O Davi armou uma. O que Davi queria? Mandou trazer Urias de volta. Agora a partir do versículo 6. Ele manda um recado para o Joabe: me manda o Urias de volta. E o Joabe enviou o Urias de volta para Jerusalém. E quando Urias chega lá na casa, Davi olhou para ele e disse: você está vindo de uma grande jornada. Na linguagem de hoje foi: eu vou te dar férias. Eu estou te dando férias, fica tranquilo, vai para tua casa, vai curtir a tua esposa. Porque qual era o plano de Davi? Ele ia curtir a sua esposa. O que acontece entre marido e mulher? Deus inventou o sexo seguro e chamou de casamento. E a normalidade ia acontecer. Dali 7, 8 meses o garoto ia nascer. E Davi pensou: vai nascer, para todos os efeitos é filho dele. Nasceu prematuro. Só que o plano de Davi não deu certo. Não deu certo porque Urias tinha uma consciência de missão bem maior do que a do Davi. E aí o rei Davi ainda deu um presente para ele. O presente do rei não é qualquer coisa. Eu disse hoje de manhã: Urias morava a uns 100, 200 metros do palácio, porque deu para o Davi olhar para aquela mulher e olhar para as curvas do corpo e desejá-la. Agora como é que você mora a 100, 200 metros do palácio e você vem, está há meses na guerra e você não vai para a tua casa? Não, ele não estava separando dela não. Ele que tinha um compromisso muito grande. E Urias saiu e dormiu na porta junto com a guarda real. E alguém foi lá e disse: Urias não foi para a casa dele. O Davi chama Urias e diz: o que aconteceu? Por que você ficou na porta? Eu gosto da resposta do Urias. Eu quero ler a resposta dele. E a resposta do Urias foi quando o Davi perguntou: por que você não foi para sua casa? Urias disse ao rei Davi, olha o que ele diz. Eu quero chamar a atenção para 3 coisas. Ele disse: a arca, que é a arca da aliança. Israel e Judá, o povo de Deus, estão em tendas lá na frente de batalha, no fronte da batalha. Joabe, que ele falou, usa Senhor, meu líder, e os soldados estão lá na linha de frente, dormindo ao relento. Como, pois, eu iria para minha casa, ficar com a minha esposa, comer e beber, se a arca, se o meu líder, se os soldados estão lá na linha de frente?
Urias está dizendo uma coisa para Davi: eu só vou para minha casa ficar com a minha esposa quando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, quando a arca estiver aqui, quando o meu líder, o general Joabe, estiver aqui em Jerusalém, e quando cada soldado de Israel estiver aqui. Enquanto cada soldado estiver lá, eu não vou. A arca, repito, ele está dizendo: eu tenho compromisso com Deus do céu, e eu tenho compromisso de trazer a arca de volta. Eu tenho compromisso com o meu líder Joabe, ele está lá no acampamento. Não é justo eu ir para minha casa se o meu líder está dormindo ao relento. Os soldados estão lá dormindo ao relento. Não é justo eu ir para lá curtir minha esposa e a minha casa se eles estão lá dando a vida na frente de batalha. Eu só vou quando cada homem de Israel estiver aqui e puder fazer o mesmo. Isso é consciência de missão. Diga aleluia. Fiquem em pé os homens estão aqui hoje à noite. Fiquem em pé os homens. Olha para mim, olha para mim. Eu gostaria de ver cada homem desta casa como Urias. Estou falando com você, homem. Fiquem em pé os rapazes. Eu quero ver cada homem desta casa como Urias. Não senta não, eu quero te dizer algumas coisas bem sérias. Se é horário de culto, cada homem, cada rapaz, quer dizer: meus irmãos estão celebrando a Jesus. Meu lugar não é ficar frequentando outros lugares nessa hora. Meu lugar é junto com meus irmãos, exaltando o Rei da Glória, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Quarta-feira, horário de célula. Se você tivesse consciência de Urias, você vai dizer: horário de célula, eu não vou estar vendo futebol. Futebol pode esperar, mas a célula, a pregação do Evangelho é a minha prioridade. É horário de discipulado, e você tem que estar dizendo: eu tenho compromisso com o meu grupo discipulado. As outras coisas podem esperar, o Netflix pode esperar, as outras programações podem esperar, mas eu vou estar lá no meu grupo discipulado. É vigília de oração. Tem vigília de oração, não é para você ficar lá de madrugada clicando no canal, enchendo o teu coração de coisas erradas, quando você podia estar aqui buscando a face do Deus Altíssimo. Eu estou falando com você, irmão, e eu não estou bravo com você. Eu estou chamando para a realidade de gente que tem consciência de missão. Ah, mas eu não concordo. Quem te disse que você tem que concordar? Você só precisa obedecer à direção que o Espírito Santo está dando. Aí, casa de fé, todo mundo fazendo casa de fé. Dá um aleluia. É encontro de homens posicionados. Não é dia de você ficar em casa, é dia de você estar com os homens de Deus. Porque quem tem consciência de missão se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. E se você quer estar nessa casa, você tem que ser casca grossa e receber essa palavra e falar: tudo vai mudar, que eu vou ser um Urias da minha geração. Dá um aplauso para esses homens, porque eles são demais. Senta os homens, fiquem em pé as mulheres. Moça, fiquem em pé, rapidinho, estou encerrando. Mas você tem que... Eu quero ver você agora, irmã. O auditório fica bem mais bonito com vocês em pé. Olha para mim. Dia de célula não é para você ficar vendo novela não, abençoada de Jesus. Até porque ver novela é falta de cultura. Só traz ilusão para a tua cabeça. De célula, você precisa estar numa célula. Cadê as mulheres? Dá uma amém aí, estou falando com você. Horário de discipulado é no discipulado. Casa de fé, na casa de fé. Horário de culto de celebração culto de celebração é Jesus. Eu estou com a casa cheia de parentes. Traz seus parentes para a igreja, eles vão conhecer o Jesus que você conhece. Aí tem culto, encontro de mulheres alinhadas, igual teve sábado passado. E a bonitona está onde?
Ah, é que o marido, o marido você ama, demonstra amor para ele, fala, mas bonitão, hoje você vai cuidar das crianças, porque eu tenho um compromisso com a minha pastora, com a minha liderança, minhas irmãs vão estar lá, e eu vou estar no meio daquelas mulheres cheias do Espírito Santo, cheias de fé, cheias de sabedoria. Quem está comigo aí? Solta a mão e levanta a mão para o alto, dá um glória a Jesus aí, me ajuda aí. Mas dá uma coisa, me convence. Vê se você me convence de que você está cheio do Espírito Santo mesmo. Vai lá, dá um glória a Jesus aí. Então no próximo culto de mulheres alinhada, você não vai ficar em casa. Você vai estar no meio das mulheres que buscam a face do Altíssimo, que adora e que celebra. Pode sentar, dá um aplauso para essas mulheres lindas, maravilhosas. Deixa eu encerrar aqui. Mas olha para mim. Uma última história e a gente encerra. Olha para mim aqui. Olha para mim. Olha para mim. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu vou mencionar o que está em Marcos 2 e a gente encerra aqui. Olha para mim. Se você não tiver consciência de missão, você nem contribui com a igreja do Senhor. Você pensa que esse prédio caiu do céu, de repente foi assim, instalou, que as coisas caíram do céu. Não é verdade, porque você não tem consciência de missão. Mas em Marcos 2, olha para mim. 4 homens tomaram a decisão de levar um tetraplégico até Jesus. Isso foi na cidade de Cafarnaum. Quando eles chegaram lá, a casa estava tão cheia, mas tão cheia, tinha uma multidão ouvindo Jesus. Espera um pouco, que a hora de liberar, eu vou liberar aí. Segura aí, tá? A gente aqui faz as coisas com controle. Segura aí. Olha para mim. A casa estava tão cheia, uma multidão. Tinha muito mais gente do lado de fora que do lado de dentro. E a turma não foi muito educada, não. Se fosse hoje, eu ia falar prioridade por lei. Não é verdade? Você está no aeroporto, embarca a primeira prioridade. Mas não teve isso não, os caras não abriram. Quero passar aí com o tetraplégico carregado por 4. Não, não abrir não. Você quer bênção, quer tocar em Jesus, também quer, e se vira. Eu estou criando aqui, mas foi mais ou menos isso. Então os caras falam, bom, já que não dá mesmo, eles tomaram uma decisão de tirar o telhado e o forro da casa. As casas eram forradas, porque em Israel neva no dezembro, janeiro, fevereiro, é comum nevar. Você não vê se neve só com telha, olha para mim. E os caras tomaram a decisão, não, vamos subir e vamos destruir o telhado do cara. E eles subiram. E para descer uma cama com 4, você vai dizer que não foi muito fácil. Tem que arrumar corda. E não passa uma cama num espaço qualquer. Você tem que demolir pelo menos uns 3 metros. Uns 3 por 3 para a cama passar bem, não é verdade? E de repente eu fico imaginando, Jesus está lá e a casa começa a ser quebrada, quebrada, quebrada. Pó está caindo para todo lado. Jesus está falando. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. E eles descem um tetraplégico ali. E Jesus curou o cara. Houve um milagre, amém? Eu queria ver a determinação da sua, da casa de fé, desses caras. Esses homens falaram, esse homem precisa de um milagre, é hoje. E nós vamos quebrar a casa do nosso conhecido, nosso amigo, sei lá quem. Nós vamos quebrar, mas que esse cara vai ser curado hoje, ele vai. É quando você diz, hoje eu vou levar meu amigo para a célula, e hoje ele vai ser salvo, vai ser liberto, abençoado. É preciso ter esse tipo de determinação, isso é muito bom, amém? Mas tem uma pergunta. O cara foi curado, Jesus disse, pega a tua cama, a tua maca, vai embora, vai para tua casa, e o cara foi curado, certo? Mas tem um problema para o dono da casa, porque naquela hora ficou uma pergunta na cabeça do dono da casa. Olha para mim, sabe qual foi a pergunta? Quem vai pagar a conta do telhado? Quem vai pagar a conta para arrumar minha casa? Você tem algumas opções, talvez número 1, os 4. Não, uma abrir a gente vai dar um jeito de consertar. Certo?
Talvez os 12 apóstolos, Jesus falou: galera, tem amanhã discipulado é prático, vocês vão ajudar a arrumar a casa. Pode ser. Pessoal, louvor, sobe aí, porque a gente já vai encerrar. A pergunta é: quem vai pagar o conserto do telhado? Aqui nós estamos sempre construindo, sempre aumentando, sempre fazendo. Nesse momento estamos fazendo estúdio, estamos fazendo uma série de coisas, salas. O pastor anunciou, amanhã começa a portaria e uma série de outras. Tem tanta coisa para fazer. Se você tiver consciência de missão, você vai dizer: eu faço parte dessa família, eu faço parte desse corpo, eu vou ajudar a pagar o telhado. Eu vi meia dúzia de amém. Nem parece que estava aplaudindo até agora. Porque se você não tiver consciência de missão, você vai chegar, você vai desfrutar desse ambiente, sentar nessa poltrona boa, o ar-condicionado, os telões, o louvor, tudo. E você sai daqui, se não tiver cuidado, você ainda critica. Isso significa que você não tem nenhuma consciência de missão. Vou repetir. Se você tiver consciência de missão, deixa eu lhe dizer, você vai ajudar no avanço da obra a cada mês. Na linguagem do texto, você vai ajudar com as despesas do teto e do telhado.